As feministas, o movimento feminista, eles pregam que a conquista do trabalho e a conquista do voto foi devido a, a, a esse movimento ter pressionado e então conseguido conquistar isso a muito custo e pela força do movimento feminista. Então, é uma grande mentira. Isso não é verdade. Para quem estuda história, isso fica muito claro, não é segredo para ninguém. Como a maioria das pessoas não estudam história, elas acreditam nessas narrativas que são colocadas aí pelo movimento feminista. Mas vamos lá. A primeira questão: a mulher conseguiu o direito ao trabalho porque foi uma conquista do movimento feminista. Mentira. O direito ao trabalho, trabalhar fora, ele está dizendo fora de casa, não foi uma conquista do movimento feminista. As mulheres sempre trabalharam. Se você olhar a história, desde a transição da pré-história para a história, você vai constatar que as mulheres sempre trabalharam. Lá nas primeiras famílias, né? É, nessa transição da pré-história para a história, vai ver que as famílias viviam de forma, eram nômades, eles não paravam num lugar só, eles ficavam onde tinha comida, onde tinha pesca, onde tinha caça, onde tinha como eles se manterem ali, se alimentarem. Então, eles não paravam num lugar só, não existiam cidades, não existiam como hoje, né? Então, o homem, por ele ser mais forte fisicamente, ele saía para caçar as grandes caças, né? Que era um trabalho perigoso, um trabalho pesado. Então ele caçava, matava aqueles animais de grande porte e tinha aquele trabalho de tirar a pele, enfim, os homens faziam isso, traziam para a família ou algumas famílias que ficavam juntas em pequenas comunidades, né? E as mulheres então preparavam aquele alimento, né? E para as pessoas ali. É, da mesma forma, quando tinha também pesca, eram os homens que iam pescar e traziam para as mulheres preparar. As mulheres tinham esse trabalho de preparar e o trabalho de coleta também, que a gente diz em história, coletando frutas, verduras, né, legumes, é, coisas da natureza, né, que podiam ser, que são comestíveis, né? Então faziam essa coleta. Então tinha a caça dos homens, a coleta das mulheres. Todos trabalhavam, cada um na sua função. Os trabalhos mais pesados eram dos homens, porque o homem é mais forte fisicamente, os trabalhos mais leves das mulheres. Então todos trabalhavam. Chegou a um tempo, eu estou pulando bastante, viu, gente? Para que você, para que não fique um vídeo muito longo, né? Passando o tempo, os homens começaram, essas famílias começaram a fixar locais para morar. Então, criaram ali pequenas propriedades, né? Não como hoje, né? Mas pequenas propriedades ali. Ali eles plantavam, né? E eles criavam alguns animais para sua própria subsistência, subsistência da família, né? Da mesma forma, os homens que tinham o trabalho mais pesado, de domar animais selvagens, etc., né? E as mulheres tinham aquele trabalho também mais leve e trabalhavam ali, né? Os homens plantavam, aravam a terra e na hora da colheita as mulheres ajudavam. Então tinha toda uma harmonia na família, mas todos trabalhavam, homens e mulheres também, né? Ainda não existia esse fenômeno de trabalhar fora, todos trabalhavam dentro daquele universo onde as famílias estavam inseridas. Pois bem, chegou um tempo em que começou a criação das cidades. E começou então a primeira revolução industrial. E as fábricas, minas de carvão, né? Trabalhos pesados, né? E muitas dessas famílias que viviam no campo, todo mundo vivia no campo, mas começou a mudar então para as cidades. Por quê? Porque eles queriam um pouco mais de segurança. Porque quando você trabalha dependendo da natureza, da chuva, de situações propícias para você plantar, colher. Então você fica na dependência, um ano chove mais, tem uma colheita boa, no outro ano não chove, chove menos, aí tem escassez, essas famílias passavam dificuldade, então tinha essa inconstância. Indo para as cidades, os homens trabalhando nas fábricas, nas minas, eles tinham salário.
né, recebiam ali pelo trabalho que eles faziam. Então tinha essa segurança de saber que todo mês ia ter aquele salário, não ia precisar ficar dependendo do clima. Então começaram a trabalhar nas fábricas. Algumas famílias muito pobres e algumas mulheres dessas famílias decidiram também trabalhar fora. Aí começou o fenômeno de trabalhar fora, na Revolução Industrial, porque eram famílias muito pobres e os dois trabalhando seria melhor. Né? Então, os dois com salário, cada um com seu salário, era melhor para sustentar a família, os filhos. Naquela época, as famílias tinham vários filhos. Né? Começou aí, então, o trabalho fora das mulheres. Na outra Revolução Industrial, né, outra fase, surgiram outras empresas, outro tipo de empresa, de indústrias, de fábricas, aí comércio, trabalhos burocráticos, né, trabalhos governamentais, né, porque começou a se estruturar as cidades, os estados. Uma parte dessas mulheres, também de famílias muito pobres, e outras que não eram, mas que decidiram, foram trabalhar nesses serviços mais leves, serviços de escritório, comércio, serviços burocráticos do governo, que não tinham que ter força física, né? Aí uma parte dessas mulheres também foi trabalhar nessas atividades. Veja que até aqui não há nenhuma conquista feminista. Foram circunstâncias que levaram essas mulheres a optar, né, por trabalhar fora. A outra questão também que levou as mulheres a trabalhar fora, e que não tem nada a ver com o feminismo, foram as duas grandes guerras mundiais. Primeira Guerra Mundial, início do século XX, as duas ali na primeira parte, primeira metade do século XX, no início. A Primeira Guerra Mundial, na Europa, o velho continente e tal, foram para a guerra os homens, os filhos também, de idade adulta, jovens, e aquelas ocupações que eles tinham ali ficaram vagas, ficaram vazias. Como as famílias precisavam ter sustento, as mulheres foram ocupar as vagas desses homens. Foram trabalhar fora. Aquelas que ainda não trabalhavam fora, foram agora trabalhar fora também. E por quê? Por causa da guerra. Os homens estavam na guerra. As empresas tinham que continuar, as indústrias tinham que continuar, até para manter a guerra. Né? Tinha que ter indústria funcionando, fábricas funcionando, empresas funcionando, o Estado funcionando. Então as mulheres foram trabalhar. Acabou a guerra, os homens voltaram, grande parte dessas mulheres voltaram para casa, deixaram de trabalhar, e uma parte ficou trabalhando. Chegou a Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa, os homens foram trabalhar, as mulheres ocuparam as vagas desses homens, acabou a guerra, as mulheres voltaram para casa e algumas decidiram continuar por opção própria. Então, o direito ao trabalho, isso continua até hoje. As mulheres optam por trabalhar ou não, dependendo da circunstância e situação de cada um. Né? Entrar no mercado de trabalho. Então, não há nenhuma conquista do movimento feminista com relação ao direito ao trabalho, trabalhar fora para as mulheres. É uma falácia, é uma mentira. Se estudar a história, você compreende isso. A questão do voto feminino. As feministas dizem que foi uma conquista feminista, as mulheres poderem votar. Outra mentira. Se você começar a estudar a história e a origem, o início do movimento feminista, temos a reunião famosa, que é clássica, que é oficial, que dá início ao feminismo, uma reunião nos Estados Unidos com 300 mulheres, chamada reunião Seneca Falls. E aí, ah, naquela reunião foram discutidos vários assuntos e tal, tinha feministas no meio, tinham sufragistas, que tem a ver com voto, né, e tal, várias questões foram discutidas ali, direito à herança, participação política, etc. E foi feita uma votação naquela reunião com as mulheres ali para saber a opinião delas, se as mulheres queriam votar ou não votar. Surpreendentemente para nós hoje, não para elas, ah, quem ganhou naquela votação foi não votar. As mulheres não queriam votar. A maioria das mulheres da época não queriam votar. Mas por que, professor? As mulheres não queriam votar. Por quê? Isso é um absurdo. Não, não é um absurdo.
tem que estudar história, né? Porque o voto, gente, no início, e isso é até hoje, mas eu vou explicar para você o que mudou. O voto era um direito atrelado a uma obrigação, um dever. Então, a pessoa que tinha o direito de votar, ela tinha a obrigação de servir a pátria, e no caso de uma guerra, era a obrigação dela ir para a guerra. Era uma coisa atrelada na outra coisa. Então, não era só um direito, era um direito atrelado a um dever, a uma obrigação. Então, as mulheres, sabendo disso, falaram: não, a gente não quer ir para a guerra. Que isso? Isso é coisa dos homens, os homens que vão para a guerra. Nós não queremos. Então, nós não queremos esse direito atrelado a essa obrigação. Então, a gente não quer votar, está tudo bem, está certo assim mesmo. E essa era a mentalidade. Então, a mulher não queria votar porque ela não queria ir para a guerra. E eu acho que é uma justificativa plausível. Acho que é justo isso, né? E os homens também diziam: ah, mas só querem o direito, o dever vocês não querem? Enfim, tinha essa discussão, esse debate, e a maioria das mulheres não queriam votar devido a isso tudo. Tá? Com o passar do tempo, os próprios homens decidiram que as mulheres deveriam votar e retiraram essa obrigação das mulheres terem que servir a pátria indo para as guerras que aconteciam, não é? Então não foi uma conquista do movimento feminista, foi uma decisão tomada por homens, não por mulheres, né? Mesmo que, né, existiam mulheres início do século XX, mulheres que estavam envolvidas com política, a decisão foi dada por homens na vasta maioria dos países, inclusive no Brasil. Viu? Então, não foi uma conquista do movimento feminista. Elas tomam isso para elas para enganar as mulheres. Então, o direito ao trabalho, o direito ao voto, não foram conquistas femininas. O direito ao trabalho foram circunstâncias e situações da história que levaram as mulheres a trabalhar fora. O direito ao voto, as mulheres não queriam o voto, porque eu expliquei para vocês a questão do direito e obrigação. Com o tempo, os homens retiraram essa obrigação e deram apenas o privilégio para as mulheres de votar. Foi isso que aconteceu na história. Não teve nenhuma participação feminista aqui, por mais barulho que elas façam, não há nenhuma participação aqui na conquista, não houve conquista desses direitos. Ninguém conquistou nada. A mulher não conquistou trabalhar fora, foi circunstâncias da vida. A mulher não conquistou o voto, foi dado a elas pelos homens esse privilégio que eu acho que é muito justo. As mulheres devem mesmo votar e, se quiser, trabalhar fora, ok? Então, não há nenhuma participação do movimento feminista nisso aí, tá bom? Forte abraço para o professor. Fique com Deus. Até uma próxima aula. Tchau.